O barulho ensurdecedor da multidão enfurecida ecoava pela praça como um trovão distante que se aproximava perigosamente. Lia segurava com força as mãos trêmulas da irmã caçula, Ana, de apenas 12 anos, enquanto observava dezenas de pessoas se aglomerarem ao redor de seu carrinho de sorvete artesanal. Não eram clientes, eram manifestantes irritados, alguns segurando cartazes que ela não conseguia ler direito através das lágrimas que começavam a embaçar sua visão. "Sai daqui! Essa praça não é lugar para gente como você!" gritava uma mulher bem vestida, apontando um dedo acusador na direção de Lia. A jovem de 24 anos sentia o coração bater tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Suas mãos calejadas tremiam enquanto tentava proteger o carrinho colorido que herdara da avó, o único meio de sustento que tinha para cuidar da irmã. "Por favor, eu só estou trabalhando", murmurou Lia, sua voz quase inaudível em meio ao tumulto. O sol escaldante de verão tornava a situação ainda mais sufocante, e o suor misturava-se com as lágrimas que ela tentava conter. Ana se escondeu atrás da irmã, seus olhos castanhos arregalados de medo. Foi então que uma voz masculina cortou através da confusão como uma lâmina afiada. "Parem com isso agora mesmo!" Leonardo apareceu entre a multidão como um furacão vestido de terno impecável. Seus olhos escuros brilhavam de uma fúria contida que fazia todos ao redor recuarem instintivamente. Alto, de ombros largos e cabelos negros perfeitamente alinhados, ele tinha uma presença que comandava respeito imediato. Suas mãos, que normalmente carregavam a delicadeza de quem nunca precisou lutar por nada, agora estavam cerradas em punhos firmes. "Vocês deveriam ter vergonha de si mesmos", continuou Leonardo, sua voz grave ecoando pela praça. "Assediar uma jovem trabalhadora? Que tipo de gente vocês são?" O líder do grupo de manifestantes, um homem de meia idade com barriga proeminente e rosto vermelho de raiva, deu um passo à frente. "Você não entende, jovem. Essa vendedora está atrapalhando os negócios da região. Os estabelecimentos formais estão perdendo clientes por causa dela." Leonardo riu, mas era um riso frio, sem humor. "Negócios? Vocês estão com medo de uma moça que vende sorvete caseiro? Que patético!" Lia observava a cena com uma mistura de gratidão e preocupação. Ela não conhecia aquele homem, mas havia algo em sua postura, na forma como ele se colocava entre ela e a multidão hostil, que a fazia sentir-se protegida pela primeira vez em anos. Ele era claramente de uma classe social completamente diferente da dela. Seu terno custava provavelmente mais do que ela ganhava em 3 meses. Mas ali estava ele, defendendo-a como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Quem é você para se meter nisso?" questionou a mulher bem vestida, cruzando os braços e o encarando com desafio. "Alguém que ainda tem decência", respondeu Leonardo, dando um passo à frente. "E sugiro que vocês se retirem antes que eu chame a polícia. Assédio é crime, caso não saibam." A tensão no ar era palpável. Lia sentia como se estivesse assistindo a um filme, incapaz de acreditar que aquele homem elegante estava arriscando sua reputação por ela. Ana apertava sua mão com força, e Lia podia sentir os pequenos dedos da irmã tremerem. "Isso não acabou aqui", murmurou o homem de meia idade, mas sua voz havia perdido a força inicial. "Temos influência na prefeitura. Ela não vai ficar aqui muito mais tempo." "Veremos", respondeu Leonardo, seus olhos nunca deixando os do homem. "Agora saiam." Um por um, os manifestantes começaram a se dispersar, murmurando entre si e lançando olhares ameaçadores na direção de Lia e Leonardo. A praça, que momentos antes fervilhava de hostilidade, começou a recuperar sua aparência normal. Famílias com crianças que haviam se afastado durante o confronto começaram a retornar cautelosamente.
Quando o último manifestante desapareceu, Leonardo se virou para Lia. De perto, ela pôde ver que seus olhos escuros tinham pequenas manchas douradas e que, apesar de sua aparência intimidadora, havia uma gentileza genuína em sua expressão. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz agora muito mais suave. Lia assentiu, mas suas pernas ainda tremiam. Eu não sei como agradecer. Você não precisava fazer isso." "Claro que precisava", respondeu Leonardo, passando a mão pelos cabelos. Um gesto que ela percebeu que ele fazia quando estava nervoso. Ninguém deveria ser tratado daquela forma. Ana finalmente saiu de trás da irmã, seus olhos curiosos fixos no homem que as havia salvado. "Você é herói como nos filmes?" perguntou ela com a inocência típica da idade. Leonardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Lia viu dele, e se abaixou para ficar na altura da menina. "Não sou herói, pequena. Apenas alguém que acredita que pessoas boas merecem ser tratadas com respeito." "Sou Ana", disse a menina, estendendo a mão pequena. "E esta é minha irmã Lia. Ela faz o melhor sorvete do mundo." "É mesmo?" Leonardo olhou para Lia com interesse renovado. "Então talvez eu devesse experimentar." Lia sentiu o rosto corar. Durante todo o confronto, ela havia se sentido como uma vítima indefesa, mas agora, sob o olhar gentil daquele homem misterioso, ela se lembrou de quem realmente era. "Claro", disse ela, encontrando sua voz novamente. "Que sabor você gostaria?" Leonardo aproximou-se do carrinho, observando as opções disponíveis. O carrinho em si era uma obra de arte, pintado em cores vibrantes pela própria avó de Lia anos atrás, decorado com fitas que dançavam ao vento e pequenos enfeites que contavam a história de 3 gerações de mulheres que haviam trabalhado ali. "Esse carrinho é lindo", comentou Leonardo, passando os dedos levemente sobre a madeira pintada. "Tem história." "Pertenceu à minha avó", explicou Lia, sua voz carregada de emoção. "Ela começou a vender sorvete aqui quando minha mãe era pequena. Quando ela morreu, minha mãe continuou. E agora?" "Agora é sua vez", completou Leonardo, compreendendo. Lia assentiu, tentando engolir o nó que se formava em sua garganta. "É a única coisa que nos restou. Depois que nossos pais morreram, este carrinho se tornou nossa única fonte de renda." A expressão de Leonardo se suavizou ainda mais. "Quantos anos você tinha quando isso aconteceu?" 18, respondeu Lia, servindo uma casquinha de sorvete de chocolate com coco, uma receita secreta da família. "Ana tinha apenas 6. Eu tive que crescer muito rápido." Leonardo aceitou o sorvete, mas não comeu imediatamente. Em vez disso, continuou observando Lia com uma intensidade que a fazia se sentir desconfortável e, ao mesmo tempo, vista, verdadeiramente vista. "Você cuidou dela sozinha todos esses anos?" perguntou ele. "Tivemos ajuda de alguns vizinhos no início", admitiu Lia. "Mas sim, basicamente sozinha. Ana é minha responsabilidade agora." "Não", disse Ana, cruzando os braços pequenos. "Nós cuidamos uma da outra. Lia sempre fala isso." Leonardo finalmente provou o sorvete, e sua expressão mudou completamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa e prazer. "Meu Deus", murmurou ele. Isso é incrível. Onde você aprendeu a fazer isso?" Lia sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro do dia. "Receita da família. Minha avó ensinou minha mãe me ensinou. Cada sabor tem sua história." "Conte-me sobre este", pediu Leonardo, gesticulando com a casquinha. "Chocolate com coco", disse Lia, seus olhos brilhando com a paixão que sentia pelo ofício. "Minha avó criou essa receita quando estava grávida da minha mãe. Ela tinha desejos estranhos e meu avô trazia coco fresco do interior toda semana. Ela começou a misturar com o chocolate, e as pessoas começaram a pedir especificamente por isso." Leonardo comeu outro pedaço, saboreando cada colherada.
Você pode sentir o amor nele, disse ele, e Lia percebeu que ele realmente entendia. Não é apenas sorvete, é memória, é família, é tudo o que temos, completou Lia, sua voz quase um sussurro. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Ana brincar com as fitas coloridas do carrinho. A praça havia retornado ao seu ritmo normal. Famílias fazendo piqueniques, crianças correndo, casais caminhando de mãos dadas. Mas Lia sentia que algo havia mudado irrevogavelmente. Não apenas por causa do confronto, mas por causa daquele homem misterioso que havia aparecido em sua vida como um anjo da guarda. Eu não peguei seu nome, disse ela finalmente. Leonardo, respondeu ele estendendo a mão. Leonardo Mendes. Lia pegou sua mão, notando como ela era macia, sem calosidades, mas forte. Lia Santos, e você já conheceu Ana. Prazer em conhecê-las, disse Leonardo, e havia uma sinceridade em sua voz que fez o coração de Lia acelerar. Posso perguntar, aquelas pessoas que estavam aqui, isso acontece frequentemente? Lia suspirou. Está piorando. Alguns comerciantes da região estão pressionando para que vendedores ambulantes sejam removidos da praça. Dizem que prejudicamos os negócios deles. E isso é verdade? Perguntou Leonardo, não de forma julgamental, mas com curiosidade genuína. Não sei, admitiu Lia. Só sei que sempre trabalhamos aqui. Minha família sempre teve permissão para vender nesta praça. Não estamos fazendo nada de errado. Leonardo terminou seu sorvete e ficou observando Lia por um momento. Ela estava nervosa sob seu olhar, mas também curiosa. Havia algo nele que despertava sua atenção. Não apenas sua aparência, embora ele fosse indubitavelmente bonito, mas a forma como ele a tratava, como se ela fosse importante, como se suas palavras importassem. Lia, disse ele finalmente, eu gostaria de ajudar. Ajudar como? Perguntou ela, desconfiada. A experiência havia lhe ensinado que quando pessoas ricas ofereciam ajuda, geralmente vinham com condições. Não tenho certeza ainda, admitiu Leonardo. Mas o que aconteceu aqui hoje não estava certo, e eu tenho alguns recursos que poderiam ser úteis. Que tipo de recursos? A voz de Lia era cautelosa. Leonardo hesitou. Minha família tem alguma influência na cidade. Talvez eu possa descobrir quem está por trás dessa campanha contra vocês. Sua família? Ana havia se aproximado, obviamente interessada na conversa. Sim, disse Leonardo, mas Lia percebeu que ele parecia desconfortável com o tópico. Nós temos alguns negócios na cidade. Lia estudou seu rosto. Havia algo que ele não estava dizendo, mas por algum motivo ela confiava nele. Talvez fosse a forma como ele havia se colocado entre ela e a multidão hostil. Ou talvez fosse a gentileza genuína em seus olhos quando falava com Ana. Por que você faria isso? Perguntou ela. Você nem nos conhece. Leonardo sorriu, e novamente Lia notou como isso transformava completamente seu rosto. Às vezes, fazer a coisa certa é razão suficiente. Um grupo de crianças se aproximou do carrinho e Lia automaticamente se virou para atendê-las. Enquanto ela servia sorvetes e conversava com os pequenos clientes, Leonardo observava. Ela tinha um dom natural para lidar com pessoas, especialmente crianças. Sua paciência era infinita e ela lembrava das preferências de cada cliente regular. 2 de morango, 1 de chocolate e 1 de limão, disse ela, preparando as casquinhas com movimentos experientes. E para você, Maria, extra cobertura de chocolate, como sempre. Uma menina de cabelos cacheados sorriu radiante. Obrigada, tia Lia. Mamãe disse que posso vir aqui toda semana se eu for bem na escola. Então você vai ter que estudar muito, brincou Lia, entregando o sorvete. Educação é a coisa mais importante do mundo. Leonardo sentiu algo se mexer em seu peito.
Havia uma pureza naquela cena que ele não experimentava há anos. Lia não estava apenas vendendo sorvete, ela estava construindo relacionamentos, cuidando de sua comunidade, sendo um pilar de estabilidade na vida daquelas crianças. Quando o grupo de crianças se afastou, Leonardo se aproximou novamente. Você é muito boa com elas. Elas são como família, explicou Lia. Muitas dessas crianças vêm aqui desde que eram bebês. Eu as vi crescer. E elas vão ver você crescer também, disse Leonardo, mas havia uma melancolia em sua voz que Lia não conseguiu interpretar. Você tem filhos? Perguntou ela. Leonardo balançou a cabeça. Não. Na verdade, eu não tenho muito contato com crianças. Minha vida é diferente. Diferente como? Leonardo olhou ao redor da praça, como se procurasse as palavras certas. Complicada. Cheia de expectativas e responsabilidades que eu não escolhi. Lia percebeu que havia uma história muito mais profunda por trás daquele homem bem vestido. Quer falar sobre isso? Não aqui, disse ele, olhando para Ana, que estava ouvindo atentamente. Talvez pudéssemos conversar em outro momento. O coração de Lia acelerou. Você quer nos ver novamente? Muito, respondeu Leonardo, e a intensidade em sua voz fez Lia corar. Se você não se importar, claro. Eu não me importo, disse ela rapidamente. Depois corou ainda mais por ter parecido muito ansiosa. Leonardo sorriu. Ótimo. Posso voltar amanhã? Talvez experimentar outro sabor? Claro, disse Lia. Estaremos aqui. Prometo não trazer mais multidões hostis, brincou Leonardo, e Lia riu. Uma risada genuína que surpreendeu a ambos. Espero que não, respondeu ela. Não sei se meu coração aguentaria. Leonardo a observou por um momento mais longo, e Lia sentiu como se ele estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Até amanhã, então, disse ele finalmente. Até amanhã, repetiu Lia. Leonardo acenou para Ana, que retribuiu entusiasticamente e começou a se afastar. Mas depois de alguns passos ele se virou. Lia. Sim? Você é mais forte do que imagina. Não deixe ninguém te fazer sentir pequena. Com essas palavras, ele desapareceu na multidão, deixando Lia com um turbilhão de emoções e uma sensação estranha de que sua vida havia acabado de tomar um rumo completamente novo. Ana se aproximou da irmã. Ele é bonito, comentou ela com a franqueza típica das crianças. Ana, repreendeu Lia, mas estava sorrindo. E ele gosta de você, continuou Ana. Dá para ver nos olhos dele. Lia balançou a cabeça, mas não conseguiu parar de sorrir. Vamos nos concentrar no trabalho, disse ela, mas seus olhos continuaram procurando Leonardo na multidão até que ele desapareceu completamente. O resto do dia passou em uma névoa estranha. Lia atendia clientes, preparava sorvetes e conversava com Ana, mas sua mente continuava voltando para Leonardo. Quem ele era realmente, o que o havia motivado a defendê-la e por que ela se sentia tão atraída por alguém que obviamente vivia em um mundo completamente diferente do dela. Quando o sol começou a se pôr, tingindo a praça de tons dourados, Lia começou a guardar seus utensílios. Tinha sido um dia estranho e intenso, mas também esperançoso. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Lia, disse Ana enquanto ajudava a limpar o carrinho, você acha que ele vai voltar mesmo? Lia olhou na direção em que Leonardo havia desaparecido. Não sei, Ana, mas espero que sim. E no fundo do coração, ela sabia que ele voltaria. Havia algo nos olhos dele, uma promessa silenciosa que ela acreditava ser verdadeira. Amanhã seria um novo dia, e pela primeira vez em anos, ela estava ansiosa para descobrir o que ele traria. Na manhã seguinte, Lia acordou antes do despertador tocar.
Havia dormido mal, sua mente alternando entre a lembrança do confronto na praça e a imagem dos olhos escuros de Leonardo. Ela se levantou silenciosamente, tentando não acordar Ana, que dormia profundamente na cama ao lado. O apartamento onde viviam era pequeno, apenas 2 quartos, uma sala e uma cozinha diminuta, mas Lia sempre se esforçava para mantê-lo limpo e acolhedor. As paredes eram decoradas com fotos da família, seus pais sorrindo no dia do casamento, a avó em frente ao carrinho de sorvete quando era jovem, momentos felizes que pareciam pertencer a uma vida muito distante. Enquanto preparava o café da manhã, Lia observou pela janela da cozinha. Dali, ela podia ver uma pequena parte da praça onde trabalhava todos os dias. Era estranho pensar que, em apenas 24 horas, sua vida havia tomado um rumo tão inesperado. Não apenas por causa do confronto com os manifestantes, mas por causa dele. "Bom dia, Lia", murmurou Ana, aparecendo na porta da cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. "Bom dia, minha princesa", respondeu Lia, servindo um copo de leite morno para a irmã. "Dormiu bem?" "Sonhei com o homem bonito de ontem", disse Ana, sentando-se à mesa pequena. "Ele estava lutando contra dragões para proteger nosso carrinho." Lia riu, mas sentiu o coração acelerar ao ouvir Leonardo sendo mencionado. "Dragões? Que imaginação é essa?" "Não eram dragões de verdade", explicou Ana com a seriedade que apenas crianças conseguem ter sobre assuntos imaginários. "Eram dragões que pareciam com aquelas pessoas más de ontem." A menção aos manifestantes fez Lia franzir o senho. "Ana, você não precisa se preocupar com isso. Eu vou resolver, está bem?" "Mas e se eles voltarem?" perguntou Ana, sua voz pequena revelando o medo que tentava esconder. Lia se ajoelhou ao lado da irmã, pegando suas mãos pequenas. "Ei, olha para mim. Nós sempre cuidamos uma da outra, não é? Não vamos deixar ninguém nos assustar." Ana assentiu, mas Lia podia ver a preocupação ainda presente em seus olhos castanhos. Ela se prometeu internamente que faria tudo o que fosse necessário para proteger a irmã, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas poderosas. 2 horas depois, elas estavam na praça, preparando o carrinho para mais um dia de trabalho. Lia havia acordado cedo para preparar os sorvetes frescos, uma tarefa que exigia tempo e carinho. Cada sabor era feito com ingredientes cuidadosamente selecionados, seguindo as receitas que sua avó havia passado de geração em geração. A praça estava particularmente bonita naquela manhã. O sol filtrava através das folhas das árvores centenárias, criando padrões de luz e sombra no chão. Algumas famílias já haviam chegado para aproveitarem o dia, e crianças corriam entre os bancos enquanto seus pais conversavam relaxadamente. "Lia, ele vai vir hoje?" perguntou Ana pela 3ª vez em 10 minutos. "Não sei, Ana. Ele disse que viria, mas..." Lia parou de falar quando viu uma figura familiar se aproximando. Leonardo caminhava em direção ao carrinho, mas havia algo diferente nele hoje. Ele usava roupas mais casuais, calça jeans escura e uma camisa branca simples, mas ainda assim emanava uma elegância natural que o destacava da multidão. Seus cabelos estavam ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado a mão por eles várias vezes, e havia uma tensão em seus ombros que não estava presente no dia anterior. "Bom dia", disse ele quando chegou ao carrinho, mas seu sorriso parecia forçado. "Bom dia", respondeu Lia, estudando sua expressão. "Você está bem?" Leonardo hesitou por um momento. "Posso dizer que tive uma manhã interessante." "Interessante como?" perguntou Ana, obviamente curiosa. Leonardo olhou para a menina e seu sorriso se tornou mais genuíno. "Digamos que minha família não ficou muito feliz quando souberam sobre o que aconteceu ontem." Lia sentiu um aperto no estômago.
Você se meteu em problemas por nossa causa? Não exatamente, disse Leonardo, mas Lia percebeu que ele estava minimizando a situação. Eles apenas têm opiniões sobre com quem eu deveria ou não deveria me associar. Associar, repetiu Lia, uma pontada de irritação colorindo sua voz. É assim que você nos vê? Como uma associação? Não, Leonardo respondeu rapidamente, percebendo como suas palavras haviam soado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas... É complicado. Então torne simples, disse Lia cruzando os braços. Ou você quer estar aqui ou não quer. Leonardo a olhou por um longo momento. E Lia viu uma luta interna refletida em seus olhos. Eu quero estar aqui, disse ele finalmente. Mais do que qualquer outra coisa. A sinceridade em sua voz fez o coração de Lia acelerar, mas ela tentou manter a compostura. Então que tal me contar quem você realmente é? Porque é óbvio que há muito mais na sua história do que você está me dizendo. Leonardo suspirou profundamente. Você está certa. Vocês merecem saber a verdade. Ele olhou ao redor da praça, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Minha família é dona de uma cadeia de restaurantes. Restaurantes muito caros e sofisticados. Quantos restaurantes? Perguntou Ana impressionada. 17, respondeu Leonardo, e Lia sentiu o queixo cair. Espalhados por todo o estado. Meu pai, Ricardo Mendes, construiu o império praticamente do zero, e agora ele espera que eu assuma o comando de tudo. Lia processou essa informação. Você é rico, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Minha família é rica, corrigiu Leonardo. Eu sou apenas o herdeiro relutante. Relutante por quê? Perguntou Lia, genuinamente curiosa. Leonardo se encostou no carrinho, seus olhos distantes. Porque o mundo em que vivo é frio e calculista. Cada conversa é sobre lucro, cada relacionamento é sobre networking, cada sorriso é falso. Ontem, quando vi vocês sendo atacadas, foi a primeira vez em anos que senti que podia fazer algo que realmente importava. E por isso sua família está irritada? Intuiu Lia. Meu pai tem opiniões fortes sobre manter distância de pessoas que ele considera inadequadas para nossa posição social, explicou Leonardo, fazendo aspas com os dedos. Ele acredita que qualquer associação com vendedores ambulantes pode prejudicar nossa reputação. Lia sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Entendo. Nós somos inadequadas para você. Não! Leonardo se enderezou, sua voz firme. Vocês são as pessoas mais genuínas que conheci em anos. Vocês são trabalhadoras, honestas, cuidam uma da outra. Vocês são exatamente o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. Mas você não pode ser, disse Lia, compreendendo a situação. Porque sua família não permitiria. Leonardo ficou em silêncio por um momento. Lia, preciso que você entenda uma coisa. Eu sou um homem adulto. Posso tomar minhas próprias decisões sobre com quem passar meu tempo. Pode? Perguntou Lia, desafiando-o com o olhar. Porque parece que você está aqui escondido, como se fosse algo de que deveria ter vergonha. Não tenho vergonha de vocês, disse Leonardo, aproximando-se mais. Tenho vergonha da forma como minha família pensa. Ana, que havia estado ouvindo a conversa em silêncio, de repente falou. Sua família parece com aquelas pessoas más de ontem. Leonardo olhou para ela, surpreso pela observação perspicaz. De certa forma, sim. Eles se preocupam mais com aparências do que com o que realmente importa. Então por que você não sai? Perguntou Ana com a simplicidade direta das crianças. Não é tão simples assim, respondeu Leonardo. Eu tenho responsabilidades, pessoas que dependem de mim. Ah, como nós dependemos uma da outra, disse Ana, gesticulando entre ela e Lia. Mas nós não somos mais uma com a outra. Leonardo sorriu, claramente impressionado com a sabedoria da menina.
Você é muito esperta, Ana. Vovó sempre dizia que quando as pessoas são más é porque estão tristes por dentro, continuou Ana. Talvez sua família esteja triste. Lia observou Leonardo processar as palavras de Ana. Havia uma melancolia em seus olhos que ela não havia notado antes, uma tristeza profunda que ele carregava como um peso invisível. Talvez sua irmã esteja certa, disse Lia suavemente. Mas isso não muda o fato de que você tem uma escolha a fazer. Que escolha? Perguntou Leonardo. Você pode continuar vivendo a vida que sua família escolheu para você, ou pode começar a viver sua própria vida, explicou Lia. Mas não pode fazer as duas coisas. Leonardo ficou quieto por um longo momento, observando o movimento da praça. Uma família próxima estava fazendo um piquenique. As crianças rindo enquanto perseguiam bolhas de sabão. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas, parecendo completamente contentos apenas com a companhia um do outro. Você sabe qual é a ironia de tudo isso? Disse Leonardo finalmente. Meu pai construiu seu império baseado na ideia de que comida boa aproxima as pessoas. Mas nossa própria família mal consegue ficar na mesma sala por 5 minutos sem brigar. Comida feita com amor é diferente de comida feita para impressionar, observou Lia. Sua família come junta? Jantares de negócios, respondeu Leonardo. Sempre tem outras pessoas, sempre tem agenda oculta. Não me lembro da última vez que tivemos uma refeição em família simples. Nós jantamos juntas todas as noites, disse Ana. Lia sempre faz alguma coisa gostosa e nós conversamos sobre o dia. Sobre o que vocês conversam? Perguntou Leonardo. Lia corou-lhe. Ana quer sorveteria. Ela ama. Quais são seus sonhos? Lia hesitou. Havia muito tempo que ninguém... Talvez abrir uma sorveteria de verdade, com mesas onde as pessoas possam sentar e conversar. Um lugar onde as famílias possam criar memórias felizes. Isso é lindo, disse Leonardo, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Lia se sentir vista. Você já pensou em como faria isso? Não tenho dinheiro para isso, respondeu Lia pragmaticamente. Mal conseguimos pagar o aluguel com o que ganhamos aqui. Mas se você tivesse, insistiu Leonardo. Lia olhou para seu carrinho, imaginando as possibilidades. Eu escolheria um local na parte antiga da cidade, onde as pessoas vão para se sentir acolhidas. Seria simples, mas aconchegante. Teria fotos da família nas paredes, música suave e, claro, os melhores sorvetes da cidade. Você já pensou em nome? Perguntou Leonardo. Gelato da vovó, respondeu Lia sem hesitar. Em homenagem a ela, Leonardo sorriu. Perfeito. Posso imaginar perfeitamente. É apenas um sonho, disse Lia, voltando à realidade. Pessoas como eu não abrem negócios, nós apenas tentamos sobreviver. Pessoas como você, repetiu Leonardo franzindo o senho. Pessoas sem dinheiro, sem conexões, sem educação formal, explicou Lia. Eu nem terminei o ensino médio, tive que sair da escola para cuidar da Ana. Isso não te torna menos capaz, disse Leonardo firmemente. Você administra este negócio, cuida de sua irmã, mantém clientes leais há anos. Você tem mais habilidades empresariais do que muitos diplomados que conheço. Lia o olhou com surpresa. Você realmente acredita nisso? Acredito completamente, respondeu Leonardo. Na verdade, você me deu uma ideia. Que ideia? Perguntou Lia desconfiada. Que tal se eu te ajudasse a realizar seu sonho? Lia recuou um passo. Não, nem pense nisso. Por que não? Leonardo parecia genuinamente confuso. Porque eu não aceito caridade, disse Lia firmemente. Especialmente de alguém que está tentando se rebelar contra sua família às minhas custas. Leonardo ficou em silêncio por um momento, claramente ferido pelas palavras de Lia. Você acha que isso é o que estou fazendo? Não sei, admitiu Lia, mas sei que não quero ser o projeto de caridade de ninguém. Ah, Lia,
disse Leonardo suavemente. Você já considerou que talvez eu não esteja tentando te ajudar por pena, mas porque acredito genuinamente em você? Por quê? Perguntou Lia, sua voz quase um sussurro. Você mal me conhece. Às vezes você conhece alguém instantaneamente, respondeu Leonardo. Às vezes você olha para uma pessoa e vê não apenas quem ela é, mas quem ela pode se tornar. O coração de Lia acelerou, mas ela tentou manter a razão. Leonardo, nós somos de mundos completamente diferentes. Você usa um sapato que custa mais do que eu ganho em um mês. Você vai a restaurantes onde eu nunca poderia nem entrar. Como isso poderia funcionar? Talvez não funcione, admitiu Leonardo. Mas talvez valha a pena tentar descobrir. Ana, que havia estado ouvindo a conversa com atenção, de repente correu para o carrinho e voltou com 2 casquinhas de sorvete. Experimentem isto, disse ela, entregando uma para cada um. O que é? Perguntou Leonardo. Sorvete de baunilha com doce de leite, respondeu Ana. Vovó inventou quando minha mãe estava triste. Ela dizia que era impossível ficar triste comendo isso. Leonardo e Lia provaram ao mesmo tempo e imediatamente entenderam o que Ana quis dizer. O sabor era reconfortante, familiar, como um abraço em forma de sorvete. Está funcionando, disse Leonardo olhando para Lia com um sorriso. Estou me sentindo menos confuso. Lia riu, apesar de si mesma. Ana sempre sabe o que fazer. Talvez vocês devessem ouvir a Ana, disse Leonardo. Talvez ela esteja certa sobre tentar coisas novas. O que você está sugerindo? Perguntou Lia. Que tal se começássemos devagar? Propôs Leonardo. Apenas como amigos. Eu venho aqui, experimento seus sorvetes, conversamos, sem promessas, sem pressão, sem expectativas. Lia o estudou por um momento. E sua família? Minha família vai ter que aceitar minhas escolhas, disse Leonardo. Mesmo que isso signifique enfrentar algumas conversas difíceis. Você faria isso? Perguntou Lia. Enfrentaria sua família por nós? Lia, disse Leonardo, olhando diretamente em seus olhos. Eu faria isso por você. O peso de suas palavras pairou no ar entre eles. Lia sentia como se estivesse à beira de um precipício, pronta para pular, mas aterrorizada com o que poderia encontrar lá embaixo. Está bem, disse ela finalmente. Amigos. Leonardo sorriu, um sorriso tão radiante que fez Lia se sentir tonta. Amigos. Mas com uma condição, acrescentou Lia rapidamente. Qual? Nada de dinheiro, nada de favores, nada de tentar me salvar, disse Lia firmemente. Se vamos ser amigos, tem que ser de igual para igual. Leonardo estendeu a mão. Acordo feito. Lia pegou sua mão e, quando seus dedos se tocaram, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Pelo olhar nos olhos de Leonardo, ela percebeu que ele havia sentido a mesma coisa. Agora que somos amigos, disse Ana, obviamente satisfeita com o resultado, você pode nos ajudar a decorar o carrinho para o Festival da Primavera? Festival da Primavera? Perguntou Leonardo. Acontece todo ano na praça, explicou Lia. Música, danças, comida. É uma das épocas mais movimentadas para nós. Claro, disse Leonardo. Eu adoraria ajudar. E assim, em uma manhã ensolarada em uma praça da cidade, 2 mundos completamente diferentes começaram a se encontrar. Nenhum dos dois tinha ideia de que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. 3 semanas se passaram desde que Leonardo e Lia haviam decidido ser amigos e a rotina da praça havia mudado completamente. Todos os dias, pontualmente às 10 da manhã, Leonardo aparecia com um sorriso genuíno e uma curiosidade infinita sobre o trabalho de Lia. Ele não apenas comprava sorvete, ele ajudava a organizar o carrinho, conversava com os clientes regulares e até mesmo aprendeu a preparar algumas coberturas simples. Naquela manhã de quinta-feira, Lia observava Leonardo tentando dominar a arte de fazer espirais perfeitas com a calda de chocolate.
Suas mãos, que ela havia notado serem macias e sem calosidades no primeiro dia, agora mostravam pequenos cortes e manchas das atividades no carrinho. Havia algo profundamente atrativo em vê-lo se esforçar para aprender algo completamente novo. Assim? Perguntou Leonardo, mostrando uma casquinha decorada que estava longe de ser perfeita, mas claramente feita com carinho. Melhor, disse Lia, sorrindo. Ainda está um pouco desigual, mas você está aprendendo. Desigual é pouco, brincou Ana, que havia desenvolvido uma amizade especial com Leonardo. Parece que uma lesma passou por cima da casquinha. Ana, repreendeu Lia, mas estava rindo. Ei, respeite o artista, protestou Leonardo, fingindo estar ofendido. Roma não foi construída em um dia. Nem as espirais de chocolate, rebateu Ana, e todos riram. Era impressionante como Leonardo se encaixava naturalmente na rotina deles. Ele tinha uma forma de fazer até as tarefas mais simples parecerem divertidas, e Ana havia começado a vê-lo como um irmão mais velho. Lia observava as interações entre eles com um misto de felicidade e preocupação. Ana estava claramente se apegando a Leonardo, e Lia não podia evitar de se perguntar o que aconteceria se ele decidisse que aquela vida não era para ele. Lia, disse Leonardo, interrompendo seus pensamentos. Posso perguntar uma coisa? Claro, respondeu ela, continuando a preparar os sorvetes para o dia. Por que você nunca me deixa pagar pelos sorvetes que como? Perguntou ele. Já faz 3 semanas e você recusa meu dinheiro todo dia. Lia parou o que estava fazendo e o olhou. Porque você não é apenas um cliente. Você é um amigo, completou Leonardo. Mas havia algo em sua voz que sugeria que ele esperava uma resposta diferente. Sim, disse Lia, mas sentiu uma pontada de desilusão ao pronunciar a palavra. Um amigo. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons da praça. Crianças brincando, pássaros cantando, o murmúrio distante de conversas. Mas entre Leonardo e Lia havia uma tensão palpável, como se ambos estivessem pensando coisas que não podiam dizer. Vocês dois são estranhos, comentou Ana, balançando a cabeça. Ficam se olhando feito bobos e nunca dizem o que realmente estão pensando. Ana, disse Lia corando, não é assim que funciona. Por que não? Perguntou Ana, com a lógica implacável das crianças. Se vocês gostam um do outro, por que não falam? Leonardo tossiriu, claramente desconfortável. Ana, as coisas adultas são mais complicadas. Só porque vocês tornam complicadas, respondeu Ana, cruzando os braços. Quando eu gosto de alguém, eu falo. Simples assim. Lia e Leonardo trocaram um olhar, e ambos riram da sabedoria desarmante da menina. Mas a observação de Ana havia tocado em algo real, algo que ambos estavam sentindo, mas não sabiam como expressar. Falando em coisas complicadas, disse Leonardo, mudando de assunto. Preciso contar uma coisa para vocês. O quê? Perguntou Lia, imediatamente preocupada com o tom sério de sua voz. Meu pai descobriu que tenho passado tempo aqui, disse Leonardo. Ele não está nada feliz. Como ele descobriu? Perguntou Lia. Aparentemente alguém nos viu juntos e contou para ele, explicou Leonardo. Não importa como, o importante é que ele quer me ver hoje à noite. E sei que não vai ser uma conversa agradável. Lia sentiu um nó no estômago. O que isso significa para nós? Significa que vou ter que tomar uma decisão, respondeu Leonardo. E quero que vocês saibam que, aconteça o que acontecer, vocês se tornaram as pessoas mais importantes na minha vida. Leonardo, começou Lia, mas ele levantou a mão pedindo para ela deixá-lo terminar. Lia, eu sei que acordamos ser apenas amigos, mas preciso ser honesto com você. Todos os dias, quando acordo, a primeira coisa que penso é em vir aqui. Não é só o sorvete, não é só a praça. É você.
É a forma como você cuida da Ana, a forma como você trata cada cliente como se fosse família, a forma como você faz o mundo parecer um lugar melhor apenas por estar nele. O coração de Lia acelerou, mas ela tentou manter a compostura. Leonardo, eu sei que vimos de mundos diferentes, continuou ele. Eu sei que minha família vai criar dificuldades, mas também sei que nunca me senti tão eu mesmo quanto me sinto quando estou aqui com vocês. Ana observava a conversa com os olhos arregalados, claramente percebendo a importância do momento. Isso significa que vocês vão se beijar? Perguntou ela inocentemente. Ana! Exclamou Lia, corando furiosamente. Leonardo riu, mas era um riso nervoso. Talvez primeiro eu devesse descobrir se Lia sente o mesmo. Lia olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Ela havia passado 3 semanas tentando convencer a si mesma de que era apenas amizade, mas no fundo do coração, ela sabia que havia se apaixonado por aquele homem gentil e determinado. Eu sinto, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Eu sinto muito mais do que deveria. Por que mais do que deveria? Perguntou Leonardo, aproximando-se dela. Porque você vai ter que escolher, respondeu Lia. E eu não quero ser a razão pela qual você perde sua família. E eu não quero que minha família seja a razão pela qual eu perco você, rebateu Leonardo. Eles ficaram olhando um para o outro por um longo momento, e Lia sentiu como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Havia apenas Leonardo, com seus olhos escuros cheios de emoção e o som de seu próprio coração batendo descompassadamente. Agora vocês vão se beijar? Perguntou Ana novamente, e desta vez ambos riram. Talvez mais tarde, disse Leonardo piscando para Ana. Quando não tivermos uma plateia tão atenta. Estou ansiosa, disse Ana batendo palmas. Nunca vi ninguém se beijar de verdade. Ana, disse Lia, tentando soar severa, mas falhando completamente. Você é terrível. Sou apenas honesta, respondeu Ana, encolhendo os ombros. Um grupo de clientes se aproximou do carrinho e Lia automaticamente se concentrou no trabalho. Mas ela estava consciente de cada movimento de Leonardo, de cada olhar que ele lançava em sua direção. Havia mudado alguma coisa entre eles, uma barreira que havia sido finalmente derrubada. Quando os clientes se afastaram, Leonardo se aproximou de Lia novamente. Lia, posso pedir uma coisa? Claro, respondeu ela. Quando eu conversar com meu pai hoje à noite, quero poder dizer que você e eu temos algo real. Que isso não é apenas uma fase ou uma rebeldia. Você gostaria de jantar comigo amanhã? Apenas nós dois? Lia hesitou. E a Ana? Eu posso ficar com a vizinha, disse Ana rapidamente. Dona Carmen sempre diz que posso jantar lá quando quiser. Você não deveria estar ouvindo nossa conversa, disse Lia, mas estava sorrindo. Difícil não ouvir quando vocês estão falando a 1 metro de mim, rebateu Ana. Além disso, estou feliz por vocês. Vocês merecem ser felizes. Leonardo se ajoelhou na frente de Ana, ficando na altura dela. Você sabe que isso pode complicar as coisas para nós, não sabe? Todas as coisas boas são complicadas, respondeu Ana, com uma maturidade que surpreendeu ambos. Mas vocês se gostam de verdade. Dá para ver. Como você pode ver? Perguntou Leonardo curioso. Vocês ficam mais bonitos quando estão juntos, explicou Ana. Lia sorri mais. Você para de parecer triste. E vocês se olham como mamãe e papai faziam. Lia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ana raramente mencionava seus pais, e quando o fazia, era sempre com uma sabedoria que quebrava o coração de Lia. Você se lembra deles? Perguntou Leonardo gentilmente. Um pouco, admitiu Ana, mas lembro de como eles eram juntos. Eles se completavam, sabe? Como 2 metades de um todo. Leonardo olhou para Lia. Então, o que me diz? Jantar amanhã?
Está bem, disse Lia, seu coração batendo rápido, mas nada muito sofisticado. Eu não tenho roupas para restaurantes chiques. Conheço um lugar perfeito, disse Leonardo. Pequeno, familiar, comida caseira, você vai adorar. Promete? Perguntou Lia. Prometo, respondeu Leonardo, e selaram o acordo com um aperto de mãos que durou um pouco mais do que necessário. O resto do dia passou em uma névoa de expectativa e nervosismo. Lia se pegou olhando para Leonardo mais vezes do que deveria, notando pequenos detalhes que nunca havia percebido antes. A forma como ele franzia ligeiramente o senho quando estava concentrado, como suas mãos eram expressivas quando ele falava, como seu sorriso transformava completamente seu rosto. Quando chegou a hora de guardar o carrinho, Leonardo ajudou como sempre, mas havia uma intimidade diferente em seus movimentos. Suas mãos se tocavam quando alcançavam o mesmo utensílio. Seus olhos se encontravam e permaneciam conectados por segundos mais longos. Leonardo, disse Lia quando estavam quase terminando, sua família... Eles são perigosos? Perigosos como? Perguntou ele, pausando o que estava fazendo. Não sei, admitiu Lia. É que você parece preocupado com a reação deles, mais do que apenas uma discussão familiar normal. Leonardo suspirou. Meu pai é um homem muito poderoso. Ele não está acostumado a ouvir não como resposta, e ele tem métodos persuasivos de conseguir o que quer. Que tipo de métodos? Perguntou Lia, agora realmente preocupada. Nada violento, assegurou Leonardo rapidamente. Meu pai não é esse tipo de homem, mas ele tem influência, muito dinheiro, muitos contatos. Se ele quisesse tornar a vida de alguém difícil, ele poderia fazer isso. Lia sentiu um calafrio. Você acha que ele tentaria nos prejudicar? Eu não vou deixar isso acontecer, disse Leonardo firmemente. Jamais. Mas você não pode controlar tudo, disse Lia. E eu não quero que você tenha que escolher entre sua família e nós. Talvez eu não tenha escolha, respondeu Leonardo. Talvez seja a hora de eu tomar uma posição. Ana, que havia estado ouvindo silenciosamente, se aproximou e pegou as mãos de ambos. Vocês vão ficar juntos, não vão? Não importa o que aconteça. Leonardo olhou para Lia e ela viu uma determinação em seus olhos que não havia visto antes. Vamos, disse ele. Nós vamos ficar juntos. Promete? Perguntou Ana. Prometo, disse Leonardo, e Lia sentiu que ele estava fazendo essa promessa não apenas para Ana, mas para ela também. Quando se separaram naquela noite, Leonardo beijou levemente a testa de Lia, um gesto terno que fez seu coração disparar. Até amanhã, murmurou ele. Até amanhã, respondeu Lia, observando-o se afastar na multidão. Mais tarde, em casa, enquanto Ana dormia, Lia ficou acordada pensando no que havia acontecido. Em apenas 3 semanas, sua vida havia mudado completamente. Ela havia se apaixonado por um homem que vivia em um mundo diferente do seu, e agora eles estavam prestes a enfrentar obstáculos que ela nem conseguia imaginar. Mas pela primeira vez em anos, Lia se sentia verdadeiramente viva. Pela primeira vez desde a morte de seus pais, ela estava disposta a lutar por algo que queria, mesmo que isso significasse enfrentar pessoas poderosas e situações desconhecidas. Ela olhou para a foto de seus pais na mesa de cabeceira, como se procurasse orientação. Espero que vocês aprovariam, murmurou para a foto. Espero que vocês entenderiam que às vezes vale a pena arriscar tudo pelo amor. Na foto, seus pais sorriam eternamente, e Lia escolheu interpretar isso como aprovação. Amanhã seria o primeiro encontro real dela e Leonardo, e ela estava determinada a aproveitar cada momento. Não importava o que o futuro reservasse. Do outro lado da cidade, Leonardo estava tendo uma conversa muito diferente com seu pai. A tensão no escritório elegante da mansão da família era palpável,
enquanto Ricardo Mendes caminhava de um lado para o outro, seu rosto vermelho de raiva. Você perdeu completamente o juízo? Gritava Ricardo. Uma vendedora de sorvete, Leonardo. Uma vendedora de sorvete? Ela tem nome, respondeu Leonardo calmamente. Lia. E ela é uma das pessoas mais honradas que já conheci. Honrada? Ricardo riu amargamente. Filho, você não entende como o mundo funciona. Pessoas como ela sempre querem algo de pessoas como nós. Ela nunca me pediu nada, defendeu Leonardo. Na verdade, ela recusa minha ajuda constantemente. Isso é parte do jogo, disse Ricardo, parando em frente ao filho. Ela está se fazendo de difícil para despertar seu interesse. É uma estratégia antiga como o mundo. Leonardo se levantou, sua paciência finalmente se esgotando. Pai, você está falando de alguém que trabalha 16 horas por dia para sustentar a irmã caçula. Alguém que abriu mão de sua própria educação para cuidar da família. Ela não tem tempo para jogos. Exatamente meu ponto, disse Ricardo. Ela vê você como uma saída, uma oportunidade de melhorar de vida. E se fosse? Perguntou Leonardo, surpreendendo o pai. E se ela quisesse uma vida melhor? Isso a tornaria menos digna do meu amor? Ricardo ficou quieto por um momento, claramente não esperando essa resposta. Amor? Você está falando de amor? Sim, disse Leonardo firmemente. Estou falando de amor. Então você é mais tolo do que eu pensava, disse Ricardo, voltando a se sentar em sua cadeira de couro. Leonardo, você tem responsabilidades. Com a família, com os negócios, com seu futuro. Você não pode jogar tudo isso fora por causa de uma paixão passageira. Não é passageira, disse Leonardo. E mesmo que fosse, seria minha escolha. Não quando sua escolha afeta toda a família, rebateu Ricardo. Nós construímos uma reputação ao longo de décadas. Não vou deixar você destruir isso por causa de uma capricho. Que reputação? Perguntou Leonardo. A de que somos frios e calculistas. A de que só nos importamos com dinheiro. A de que somos pessoas sérias e confiáveis, corrigiu Ricardo. A de que sabemos nosso lugar na sociedade. Nosso lugar na sociedade, repetiu Leonardo. Você está ouvindo o que está dizendo, pai? Estamos no século XXI, não no século XIX. Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos frios. Leonardo, vou ser muito claro com você. Você pode se divertir com quem quiser, mas não vai se envolver seriamente com essa moça. Não vou permitir. Não vou permitir? Leonardo riu, mas não havia humor em seu riso. Pai, eu sou um homem adulto. Você não pode me proibir de nada. Posso sim, disse Ricardo calmamente. Posso cortar seu fundo fiduciário. Posso remover você da empresa. Posso garantir que você não consiga trabalho em nenhum lugar decente desta cidade. Leonardo olhou para o pai com uma mistura de choque e decepção. Você faria isso? Você destruiria seu próprio filho? Eu salvaria meu filho de sua própria estupidez, respondeu Ricardo. E se isso significa usar métodos drásticos, então que seja. Leonardo ficou quieto por um longo momento, processando a ameaça. Finalmente, ele se levantou. Pai, eu esperava que você entendesse. Esperava que você quisesse minha felicidade acima de tudo. Quero sua felicidade, disse Ricardo. Mas felicidade verdadeira, não essa ilusão que você criou. A ilusão sou eu quem decide, respondeu Leonardo, dirigindo-se para a porta. E amanhã vou jantar com Lia. Você pode fazer o que quiser com isso. Leonardo, chamou Ricardo quando o filho estava quase saindo. Se você sair por essa porta, não haverá volta. Leonardo parou, mas não se virou. Pai, se você me forçar a escolher entre minha família e a mulher que amo, você não vai gostar da escolha que eu vou fazer. Com essas palavras, ele saiu, deixando Ricardo sozinho em seu escritório, contemplando o que acabara de acontecer. Enquanto Leonardo dirigia pelas ruas da cidade, ele pensou em Lia e Ana.
Pensou na forma como elas cuidavam uma da outra, na forma como enfrentavam as dificuldades juntas, na forma como encontravam alegria nas pequenas coisas da vida. Elas haviam lhe mostrado o que realmente importava, e agora ele estava disposto a lutar por isso. Amanhã seria o primeiro dia do resto de sua vida. E pela primeira vez em anos, Leonardo estava ansioso para descobrir o que o futuro reservava. A manhã de sexta-feira chegou com um céu azul sem nuvens e uma brisa suave que carregava o perfume das flores da praça. Lia acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa que a fez sentir como se tivesse borboletas fazendo acrobacias em seu estômago. Era o dia de seu primeiro encontro com Leonardo, e ela não conseguia decidir se estava mais animada ou aterrorizada. "Você vai usar o vestido azul da mamãe?" perguntou Ana, sentada na cama ao lado da irmã, observando Lia vasculhar o guarda-roupa modesto em busca de algo adequado para a ocasião. "Não sei se é apropriado", respondeu Lia, segurando o vestido azul marinho que havia pertencido à mãe. Era simples, mas elegante, e Lia sempre se sentia especial quando o usava. "Talvez seja muito formal. Mamãe ficaria feliz em saber que você está usando para algo especial", disse Ana, com a sabedoria que sempre surpreendia Lia. Ela sempre dizia que roupas guardadas não fazem ninguém feliz. Lia sorriu, lembrando-se das palavras da mãe. "Você tem razão, mamãe sempre dizia isso mesmo." Ela segurou o vestido contra o corpo e se olhou no espelho pequeno do quarto. O tecido realçava seus olhos castanhos e contrastava lindamente com sua pele morena. Não era alta costura, mas tinha a elegância atemporal das roupas bem cuidadas. "Você está bonita", disse Ana, vindo abraçá-la por trás. "Leonardo vai ficar de boca aberta." "Ana", repreendeu Lia, mas estava sorrindo. "Você não deveria falar assim." "Por que não? É verdade", rebateu Ana. "Você é a mulher mais bonita que conheço." Lia se virou e abraçou a irmã. "Obrigada, minha pequena. Você sempre sabe o que dizer para me fazer sentir melhor." "É para isso que irmãs servem", respondeu Ana, retribuindo o abraço. "Agora vamos nos arrumar para mais um dia na praça. Tenho certeza de que Leonardo vai aparecer mais cedo hoje." Ana estava certa. Quando chegaram à praça, Leonardo já estava lá, esperando ao lado do carrinho com um sorriso nervoso no rosto. Ele usava uma camisa azul clara e calça jeans escura, casual, mas impecável. Nas mãos, carregava um pequeno buquê de flores silvestres. "Bom dia", disse ele, aproximando-se delas. "Estas são para vocês." Ele entregou o buquê, que era uma mistura colorida de margaridas, girassóis pequenos e algumas flores que Lia não reconheceu, mas que tinham um perfume delicado e fresco. "Obrigada", disse Lia, sentindo o rosto corar. "Estão lindas." "Ninguém nunca me deu flores antes", comentou Ana, cheirando o buquê. "Elas cheiram como o jardim da vovó. Eu pedi flores que fossem alegres como vocês", explicou Leonardo, e Lia notou que ele parecia mais relaxado do que no dia anterior. "Como foi a conversa com seu pai ontem?" A expressão de Leonardo se tornou mais séria. "Digamos que ele deixou sua posição bem clara, mas não vamos falar sobre isso agora. Hoje é sobre nós." Lia estudou seu rosto, percebendo que havia mais por trás de suas palavras, mas decidiu respeitar seu desejo de não discutir o assunto. "Está bem, vamos trabalhar." O dia passou mais rapidamente do que o normal. Leonardo ajudou com os clientes, brincou com Ana e fez Lia rir com suas tentativas de dominar diferentes técnicas de servir sorvete. Mas havia uma corrente subjacente de ansiedade. Ambos estavam pensando no encontro da noite. "Nervosa?" perguntou Leonardo quando tiveram um momento a sós, Ana tendo corrido para brincar com outras crianças na praça. "Um pouco", admitiu Lia. "Faz muito tempo que não saio assim." "Assim como?" perguntou Leonardo, aproximando-se.
Como um encontro real, explicou Lia. Desde que nossos pais morreram, minha vida tem sido apenas trabalho e cuidar da Ana. Não tive tempo para isso. Para o quê? Insistiu Leonardo gentilmente. Para romance, disse Lia, a palavra saindo em um sussurro. Para pensar em mim mesma como uma mulher, não apenas como uma irmã mais velha ou uma trabalhadora. Leonardo pegou sua mão delicadamente. Lia, você é muito mais do que suas responsabilidades. Você é inteligente, engraçada, corajosa, linda. Você é incrível. Você me faz sentir assim, admitiu Lia. Quando estou com você, sinto que posso ser apenas eu mesma. Você sempre pode ser você mesma, disse Leonardo. Especialmente comigo. Eles ficaram olhando um para o outro, e Lia sentiu que, se não fosse pela presença de Ana e dos outros clientes, talvez Leonardo a beijasse ali mesmo. A tensão entre eles era palpável, uma corrente elétrica que parecia conectar seus corações. Devo buscar você às 7? Perguntou Leonardo. Sim, respondeu Lia, mas não precisa subir, posso descer. Absolutamente não, disse Leonardo firmemente. Um cavalheiro sempre vai buscar a dama na porta. Lia sorriu. Cavalheiro? Dama? Você está lendo livros de época? Talvez, admitiu Leonardo com um sorriso travesso. Ou talvez eu apenas acredite que você merece ser tratada como uma rainha. Leonardo, disse Lia, sua voz ficando séria, você não precisa me impressionar. Eu já gosto de você exatamente como você é. Eu sei, respondeu Leonardo, mas quero que esta noite seja especial. Quero que você se lembre dela para sempre. Tenho certeza de que vou, disse Lia, e havia uma promessa em sua voz que fez o coração de Leonardo acelerar. Quando chegou a hora de guardarem o carrinho, Ana foi para a casa de Dona Carmen, uma vizinha idosa que adorava a menina e sempre se oferecia para cuidar dela quando necessário. Lia observou a irmã se afastar, uma parte dela se sentindo culpada por estar deixando Ana para sair com Leonardo. Ela ficará bem, assegurou Leonardo, como se lesse seus pensamentos. Dona Carmen parece adorar Ana. Ela adora mesmo, concordou Lia. Ana a lembra da neta que mora longe. Elas se cuidam mutuamente. Como você e Ana se cuidam, observou Leonardo. Exato, disse Lia. Família é isso, cuidar uns dos outros. Leonardo ficou quieto por um momento, e Lia percebeu que ele estava pensando em sua própria família. Deve ser bom, murmurou ele. Deve ser bom o quê? Perguntou Lia. Ter uma família que realmente se importa, explicou Leonardo. Que se apoia, que se ama incondicionalmente. Sua família não te ama? Perguntou Lia, surpresa. Eles me amam, disse Leonardo lentamente, mas é um amor condicional. Eles me amam enquanto eu fizer o que eles querem, enquanto eu seguir o caminho que eles traçaram para mim. Isso não é amor, disse Lia firmemente. Isso é controle. Eu sei, admitiu Leonardo, mas é difícil aceitar que as pessoas que deveriam me apoiar incondicionalmente são as mesmas que estão tentando controlar minha vida. Lia pegou sua mão. Você sempre terá apoio incondicional aqui. Ana e eu, nós nos importamos com você de verdade. Eu também me importo com vocês, respondeu Leonardo, apertando sua mão. Mais do que imaginei ser possível. Eles se separaram às 5 da tarde, cada um indo para casa se preparar para o encontro. Lia passou 2 horas se arrumando, uma eternidade, para alguém que normalmente levava 15 minutos para sair de casa. Ela tomou um banho longo, lavou os cabelos com o shampoo especial que guardava para ocasiões importantes e passou um tempo decidindo como pentear os cabelos. Finalmente, ela optou por deixá-los soltos, caindo em ondas naturais pelos ombros. Aplicou uma maquiagem leve, apenas um pouco de rímel e um batom rosa suave que realçava seus lábios. Quando vestiu o vestido azul da mãe, ela se olhou no espelho e sorriu.
Não era um visual sofisticado, mas era autêntico, e ela sabia que era exatamente assim que Leonardo gostava dela. Às 7 em ponto, ela ouviu uma batida suave na porta. Seu coração disparou e ela respirou fundo antes de abrir. Leonardo estava lindo. Ele usava uma camisa branca impecável, calça escura e um blazer azul marinho que realçava seus olhos. Nas mãos, carregava uma única rosa vermelha. "Você está deslumbrante", disse ele, sua voz carregada de admiração genuína. "Obrigada", respondeu Lia corando. "Você também está muito bonito." Leonardo entregou a rosa a ela. "Para a mulher mais linda da cidade." "Lisonjeiro", brincou Lia, mas estava sorrindo radiante. "Apenas honesto", rebateu Leonardo, oferecendo o braço. "Pronta, pronta", confirmou Lia, pegando seu braço. O restaurante que Leonardo escolheu era exatamente o que havia prometido. Pequeno, familiar e acolhedor. Ficava na parte antiga da cidade, em uma casa colonial reformada com muito charme. As mesas eram de madeira rústica, havia velas acesas, criando uma iluminação romântica, e o aroma de comida caseira pairava no ar. "É perfeito", disse Lia quando se sentaram em uma mesa no canto, perto de uma janela que dava para um pequeno jardim. "Eu esperava que você gostasse", respondeu Leonardo. "A dona do restaurante é uma senhora italiana que veio para o Brasil há 50 anos. Ela cozinha como se estivesse alimentando a própria família." "Como você conhece este lugar?" perguntou Lia, olhando ao redor com curiosidade. "Acredite ou não, eu costumava vir aqui quando era adolescente", explicou Leonardo. "Quando queria fugir da pressão de casa, eu vinha aqui e fingia ser apenas um garoto normal." "E agora?" perguntou Lia. "Você ainda precisa fugir?" "Não quando estou com você", respondeu Leonardo. "Com você, eu posso ser apenas eu mesmo." A proprietária do restaurante, uma mulher robusta de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, veio cumprimentá-los pessoalmente. "Leonardo, meu querido, quanto tempo! E quem é esta moça linda?" "Senhora Maria, esta é Lia", apresentou Leonardo. "Lia, esta é a Senhora Maria, que faz a melhor comida italiana da cidade." "Tai, prazer em conhecê-la", disse Lia, sentindo-se imediatamente à vontade com a mulher calorosa. "Que menina encantadora", disse Senhora Maria, beliscando levemente a bochecha de Lia. Finalmente Leonardo trouxe alguém especial. "Vou preparar algo especial para vocês." Quando ela se afastou, Leonardo riu. Ela sempre foi assim, trata todos os clientes como família. "Ela parece adorável", disse Lia, "e obviamente gosta muito de você." "Ela me conhece desde que eu era adolescente", explicou Leonardo. "Quando todos os outros lugares me tratavam como o filho do Ricardo Mendes, ela me tratava apenas como Leonardo." "Isso deve ter sido importante para você", observou Lia. "Foi", confirmou Leonardo. "Ela me ajudou a lembrar que eu era mais do que apenas um sobrenome." A conversa fluiu naturalmente durante o jantar. Eles falaram sobre suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Leonardo contou sobre a pressão constante de viver sob as expectativas da família, sobre como se sentia sufocado pelas responsabilidades que não havia escolhido. Lia compartilhou suas lembranças dos pais, sobre como havia aprendido a ser forte quando queria apenas ser uma jovem normal. "Você nunca se ressente da Ana?" perguntou Leonardo. "Por ter que crescer tão rápido?" "Nunca", respondeu Lia sem hesitar. "Ana é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cuidar dela me deu propósito, me fez mais forte. Claro, às vezes me pergunto como seria se eu tivesse tido uma juventude normal, mas não trocaria minha vida com Ana por nada." "Você é incrível", disse Leonardo, pegando sua mão sobre a mesa. Sua capacidade de amor, de sacrifício, de encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais difíceis. "Você me inspira." "Você também me inspira", respondeu Lia.
Sua coragem de questionar tudo o que foi planejado para você, de buscar seu próprio caminho. Isso é mais corajoso do que você imagina. Não me sinto corajoso, admitiu Leonardo, especialmente não depois da conversa com meu pai ontem. Quer falar sobre isso? Perguntou Lia gentilmente. Leonardo hesitou, então decidiu ser completamente honesto. Ele me ameaçou. Disse que se eu continuar vendo você, ele vai me cortar financeiramente e usar sua influência para garantir que eu não consiga trabalho na cidade. Lia sentiu um nó no estômago. Leonardo, eu não posso deixar você arriscar tudo por mim. Não é por você, disse Leonardo firmemente. É por mim. É pela primeira vez na minha vida que estou fazendo algo que realmente quero fazer. Mas sua família, seu futuro... Meu futuro é o que eu escolher que seja, interrompeu Leonardo, e eu escolho você. Lia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você tem certeza? Porque uma vez que você tomar essa decisão, não há volta. Tenho certeza, respondeu Leonardo, levantando a mão dela aos lábios e beijando seus dedos delicadamente. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Eles terminaram o jantar em uma atmosfera de intimidade crescente. Cada olhar, cada toque casual, cada sorriso compartilhado parecia construir uma ponte entre seus mundos diferentes. Quando chegou a hora de partir, ambos relutaram em encerrar a noite. Quer caminhar um pouco? Sugeriu Leonardo quando saíram do restaurante. Adoraria, respondeu Lia. Eles caminharam pelas ruas de paralelepípedos da cidade antiga, suas mãos entrelaçadas. A noite estava perfeita, morna, com estrelas brilhando no céu e uma lua cheia que iluminava suavemente as ruas históricas. Lia, disse Leonardo quando pararam em uma pequena praça com uma fonte antiga no centro. Posso te perguntar uma coisa? Claro, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Você acredita em almas gêmeas? Perguntou ele. Lia sorriu. Minha mãe acreditava. Ela sempre dizia que quando você encontra sua alma gêmea, você simplesmente sabe. E você? Você simplesmente sabe? Perguntou Leonardo, aproximando-se. Sei, sussurrou Lia, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Leonardo curvou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Lia não queria recuar. Ela queria aquele momento mais do que qualquer coisa. Quando seus lábios se tocaram, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo foi suave, terno, cheio de promessas não ditas. Lia sentiu como se estivesse flutuando, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. Quando se separaram, Leonardo apoiou a testa na dela. Eu te amo, murmurou ele. Eu também te amo, respondeu Lia, as palavras saindo naturalmente, como se ela as tivesse guardado no coração há anos. Eles ficaram abraçados por um longo momento, saboreando a perfeição do momento, inconscientes de que alguém os observava das sombras. Do outro lado da praça, um homem de terno escuro tirou várias fotos com um celular antes de desaparecer na noite. As fotos seriam entregues a Ricardo Mendes na manhã seguinte, junto com um relatório detalhado sobre o encontro de seu filho. Quando Leonardo deixou Lia em casa, eles se beijaram novamente na porta, um beijo de despedida que foi ao mesmo tempo um final e um começo. Obrigada pela noite mais perfeita da minha vida, disse Lia. Obrigado por me fazer sentir vivo novamente, respondeu Leonardo. Te vejo amanhã? Perguntou Lia. Você não conseguiria me manter longe, respondeu Leonardo com um sorriso. Lia entrou em casa caminhando nas nuvens. Ela checou Ana, que estava dormindo profundamente, e depois se preparou para dormir. Mas por horas ela ficou acordada, revivendo cada momento da noite, cada palavra trocada, cada olhar compartilhado. Pela primeira vez em 6 anos, Lia Santos se sentia completamente feliz.
Ela havia encontrado o amor, e nada poderia estragar isso. Do outro lado da cidade, Leonardo estava tendo pensamentos similares. Ele havia finalmente encontrado algo pelo qual valia a pena lutar, alguém por quem valia a pena enfrentar qualquer obstáculo. Nenhum dos dois sabia que a tempestade estava prestes a desabar sobre suas vidas. Nenhum dos dois imaginava que Ricardo Mendes já estava planejando sua próxima jogada, uma jogada que testaria não apenas seu amor, mas sua capacidade de permanecer juntos quando tudo parecesse conspirar contra eles. Mas naquela noite, sob as estrelas de uma cidade que testemunhara o nascimento de um amor verdadeiro, Lia e Leonardo dormiram em paz, sonhando com um futuro que construiriam juntos. O sábado amanheceu cinzento e nublado, como se o próprio céu pressentisse a tempestade que estava prestes a desabar sobre a vida de Lia e Leonardo. Lia acordou com um sorriso nos lábios, ainda envolvida pela magia da noite anterior, mas uma sensação estranha de inquietação pairava em seu coração. Ana estava na cozinha quando Lia se levantou, preparando um café da manhã simples. "Bom dia, Cinderela", brincou a menina, observando o rosto radiante da irmã. Pelo seu sorriso, imagino que o príncipe não se transformou em sapo à meia-noite. "Ana", riu Lia, abraçando a irmã. "Onde você aprende essas coisas?" "Nos filmes que assistimos", respondeu Ana, retribuindo o abraço. "Então, como foi? Conte tudo!" Lia se sentou à mesa, seus olhos brilhando com a lembrança da noite anterior. "Foi perfeito, Ana. Absolutamente perfeito." "Ele te beijou?" perguntou Ana com curiosidade infantil. "Ana!" exclamou Lia corando. "Isso é um sim", concluiu Ana satisfeita. "Eu sabia que vocês eram almas gêmeas." "Como você sabia?" perguntou Lia, curiosa sobre a percepção da irmã. "Porque vocês se olham como mamãe e papai faziam", explicou Ana, "como se fossem as únicas pessoas no mundo." Lia sentiu lágrimas de felicidade picar em seus olhos. "Eu o amo, Ana. Realmente amo." "E ele te ama também", afirmou Ana. "Qualquer um pode ver isso." Elas se prepararam para mais um dia na praça, mas desta vez Lia cantarolava enquanto preparava os sorvetes. Tudo parecia mais brilhante, mais colorido, mais cheio de possibilidades. Ela mal podia esperar para ver Leonardo novamente. Quando chegaram à praça, porém, Leonardo não estava lá. Lia verificou o relógio. Eram 9h30 e ele sempre chegava às 10 em ponto. Ela tentou não se preocupar, mas uma sensação de desconforto começou a crescer em seu peito. "Ele deve estar atrasado", disse Ana, percebendo a preocupação da irmã. "Deve ser", concordou Lia, mas continuou olhando na direção de onde Leonardo normalmente vinha. 10 horas se passaram, depois 10h30. Às 11 horas, Lia estava genuinamente preocupada. Leonardo nunca se atrasava, e certamente não sem avisar. Ela tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez ele tivesse tido problemas com o carro, ou talvez tivesse surgido uma emergência familiar. "Lia", disse Ana suavemente, "talvez ele tenha tido que resolver algo importante." "Talvez", murmurou Lia, mas a preocupação estava se transformando em algo mais próximo do pânico. Às 11h30, ela viu uma figura familiar se aproximando, mas não era Leonardo. Era um homem alto de terno escuro, com uma expressão séria e olhos frios. Ele caminhava diretamente em direção ao carrinho de sorvete. "Você é Lia Santos?" perguntou ele quando chegou perto. "Sim", respondeu Lia instintivamente, colocando-se na frente de Ana. "Quem está perguntando?" "Sou Roberto Silva, advogado da família Mendes", disse o homem, entregando-lhe um cartão. "Preciso falar com você sobre Leonardo." O coração de Lia disparou. "Ele está bem? Aconteceu alguma coisa?" "Ele está bem", assegurou o advogado, "mas preciso transmitir uma mensagem do Sr. Ricardo Mendes."
Que mensagem? Perguntou Lia, embora uma parte dela já soubesse que não seria nada bom. O advogado abriu uma pasta e retirou várias fotografias. Eram fotos de Lia e Leonardo no restaurante na noite anterior, caminhando pelas ruas, se beijando na praça. Lia sentiu náusea ao perceber que haviam sido observados, que seu momento mais íntimo havia sido violado. O Sr. Mendes está ciente do envolvimento de seu filho com você, disse o advogado friamente. Ele gostaria de propor um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou Lia, sua voz tremendo de raiva e medo. 50 mil reais para você se afastar de Leonardo permanentemente, disse o advogado, como se estivesse discutindo o preço de um produto qualquer. Você assina um documento se comprometendo a não ter mais contato com ele, e em troca recebe uma quantia que pode mudar sua vida. Lia olhou para o cheque que o advogado havia colocado sobre o carrinho. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que ela havia visto em toda a sua vida. Com essa quantia, ela poderia abrir a sorveteria que sonhava, garantir a educação de Ana, ter segurança financeira pela primeira vez. Você tem que estar brincando, disse ela finalmente, sua voz carregada de indignação. Sou completamente sério, respondeu o advogado. É uma oferta generosa, considerando as circunstâncias. Que circunstâncias? Perguntou Lia, seu tom ficando mais perigoso. Senhorita Santos, vamos ser realistas, disse o advogado condescendentemente. Você e Leonardo são de mundos completamente diferentes. Isso nunca funcionaria a longo prazo. É melhor terminar agora, antes que alguém se machuque. Alguém como quem? Perguntou Lia. Como você, respondeu o advogado. Ou sua irmã. A ameaça implícita fez Lia ver vermelho. Você está me ameaçando? Estou sendo prático, corrigiu o advogado. O Sr. Mendes é um homem poderoso. Ele tem meios de tornar a vida muito difícil para pessoas que se colocam em seu caminho. Por outro lado, ele pode ser muito generoso com aqueles que são razoáveis. Lia, sussurrou Ana, puxando a manga da irmã. O que está acontecendo? Nada com o que você precisa se preocupar, disse Lia, mantendo os olhos fixos no advogado. Este senhor estava apenas saindo. Senhorita Santos, disse o advogado, sugiro que pense bem na minha proposta. Você tem até segunda-feira para dar uma resposta. Eu já tenho uma resposta, disse Lia, pegando o cheque e rasgando-o em pedaços pequenos. Pode dizer ao Sr. Mendes que ele pode enfiar seu dinheiro onde o sol não bate. O advogado franziu o senho. Isso não é sábio, senhorita Santos. Talvez não, concordou Lia, mas é honesto. Agora, por favor, se retire. Você está assustando minha irmã. O advogado guardou os papéis na pasta, mas seu olhar permaneceu frio. Você vai se arrepender desta decisão. Vou me arrepender muito mais se aceitar, rebateu Lia. Quando o advogado se afastou, Lia sentiu as pernas tremerem. Ela se segurou no carrinho, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Ana se aproximou e pegou sua mão. Lia, você está bem? Estou, mentiu Lia, tentando manter a voz firme. Estou bem. Aquele homem era mau? Perguntou Ana. Ele trabalhava para pessoas más, respondeu Lia. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Mas internamente, Lia estava em pânico. Onde estava Leonardo? Por que ele não havia aparecido? Será que ele sabia sobre a visita do advogado? Será que ele havia mudado de ideia sobre o relacionamento deles? As horas passaram lentamente. Lia tentou manter a normalidade, atendendo clientes e conversando com Ana, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que via alguém se aproximando, esperava que fosse Leonardo. Cada vez que não era, seu coração afundava um pouco mais. Às 3 da tarde, ela finalmente o viu. Leonardo vinha correndo pela praça, seus cabelos despenteados, sua expressão desesperada.
Quando chegou ao carrinho, ele estava ofegante. Lia, disse ele, tentando recuperar o fôlego. Eu sinto muito. Eu tentei vir mais cedo, mas meu pai, ele me trancou em casa. Trancou? Repetiu Lia confusa. Literalmente, explicou Leonardo. Ele colocou seguranças na porta do meu quarto. Eu só consegui sair agora porque escalei a janela do segundo andar. Você escalou uma janela? Perguntou Ana, impressionada. Eu faria qualquer coisa para chegar até vocês, respondeu Leonardo, olhando diretamente para Lia, especialmente depois da noite passada. Lia sentiu alívio inundar seu corpo. Ele não havia mudado de ideia. Ele havia lutado para chegar até ela. Leonardo, disse ela, seu pai mandou alguém aqui hoje. A expressão de Leonardo escureceu. O que ele queria? Ele me ofereceu dinheiro para me afastar de você, explicou Lia. 50 mil reais. Leonardo ficou pálido. Ele fez o quê? Ele também me mostrou fotos, continuou Lia. Fotos de nós dois ontem à noite. Alguém nos seguiu. Meu Deus, murmurou Leonardo, passando as mãos pelos cabelos. Lia, eu sinto muito. Eu não imaginava que ele chegaria a esse ponto. Mas chegou, disse Lia. E agora? O que fazemos? Leonardo pegou suas mãos. Agora lutamos, juntos. Contra sua própria família? Perguntou Lia. Contra qualquer um que tente nos separar, respondeu Leonardo firmemente. Lia, o que sinto por você é real. É a coisa mais real que já aconteceu comigo. Não vou deixar meu pai destruir isso. Mas ele tem poder, Leonardo, disse Lia. Ele pode nos prejudicar. Então vamos ter que ser mais inteligentes que ele, respondeu Leonardo. Vamos ter que encontrar uma maneira de ficar juntos que ele não possa interferir. Como? Perguntou Lia. Leonardo ficou quieto por um momento, claramente pensando. Algo que eu não te contei sobre minha família. O quê? Perguntou Lia, preocupada. Meu avô, o pai do meu pai, deixou um testamento muito específico, explicou Leonardo. Quando ele morreu, deixou parte da empresa para mim diretamente. Meu pai não pode tocar nessa parte. Isso é bom? Perguntou Ana. Significa que tenho recursos próprios, explicou Leonardo. Não muitos, mas suficientes para ser independente se precisar. Você está pensando em se separar da família? Perguntou Lia, alarmada. Estou pensando em tomar controle da minha própria vida, corrigiu Leonardo. Há muito tempo que deveria ter feito isso. Leonardo, disse Lia suavemente, você não pode abrir mão de tudo por mim. Não estou abrindo mão de nada, respondeu Leonardo. Estou escolhendo o que realmente importa. Mas sua família... Minha família verdadeira são vocês duas, interrompeu Leonardo, olhando para Lia e Ana. Vocês me aceitam como sou. Vocês me fazem sentir amado pelo que sou, não pelo que possuo. Ana sorriu. Você é parte da nossa família agora. Obrigado, Ana, disse Leonardo, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Isso significa muito para mim. Mas ainda não resolvemos o problema, observou Lia. Seu pai não vai desistir. Não, concordou Leonardo, mas talvez não precise. Talvez eu possa fazer um acordo com ele. Que tipo de acordo? Perguntou Lia. Vou oferecer para trabalhar na empresa, assumir minhas responsabilidades, mas com uma condição. Ele aceita nosso relacionamento, explicou Leonardo. Se ele recusar, eu saio completamente e uso minha herança para começar do zero. Você faria isso? Perguntou Lia. Faria, respondeu Leonardo sem hesitar. Lia, eu te amo. Não vou deixar ninguém me afastar de você. Eu também te amo, respondeu Lia, sentindo lágrimas de emoção picarem seus olhos. Mas tenho medo do que seu pai pode fazer. Então vamos ter que ser corajosos, disse Leonardo. Juntos. Eles se abraçaram, e Lia sentiu que, apesar de todas as dificuldades, eles podiam superar qualquer obstáculo. Mas ela não sabia que Ricardo Mendes já estava planejando sua próxima jogada,
uma jogada que testaria não apenas seu amor, mas sua capacidade de permanecer unidos quando tudo parecesse perdido. Naquela noite, depois de guardar o carrinho e levar Ana para casa, Lia e Leonardo caminharam pela praça, planejando seu futuro. Eles falaram sobre os desafios que enfrentariam, sobre a necessidade de serem fortes, sobre sua determinação de permanecer juntos. Não será fácil, disse Leonardo. As melhores coisas nunca são, respondeu Lia. Você tem certeza de que vale a pena? Perguntou Leonardo. Lutar contra tudo e todos? Tenho certeza, respondeu Lia, parando e olhando diretamente em seus olhos. Porque você vale a pena. Nós valemos a pena. Leonardo a beijou então ali, na praça onde haviam se conhecido, onde haviam se apaixonado, onde haviam decidido lutar pelo amor. Era um beijo cheio de promessas e determinação, um beijo que selava seu compromisso um com o outro. Eles não sabiam que, do outro lado da praça, o mesmo homem que os havia fotografado na noite anterior estava novamente documentando cada movimento. Não sabiam que Ricardo Mendes estava preparando uma estratégia final, desesperada e cruel, para separar o casal. Mas naquele momento, abraçados sob as estrelas, Lia e Leonardo sentiam que podiam enfrentar qualquer coisa. Eles tinham amor, tinham um ao outro, e tinham a determinação de lutar por sua felicidade. A tempestade estava se formando, mas eles estavam prontos para enfrentá-la juntos. Pelo menos era isso que acreditavam. Na manhã seguinte, domingo, Lia acordou com uma sensação estranha. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia explicar. Ela preparou o café da manhã em silêncio, seus pensamentos voltando constantemente para os eventos do dia anterior. Você está preocupada? Observou Ana sentando-se à mesa. Um pouco, admitiu Lia. As coisas estão ficando complicadas. Mas vocês vão ficar juntos, disse Ana com convicção. Vocês se amam de verdade. Às vezes o amor não é suficiente, disse Lia tristemente. Mamãe sempre dizia que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, lembrou Ana. Você não acredita nisso? Lia olhou para a irmã, vendo a esperança em seus olhos. Quero acreditar. Então acredite, disse Ana simplesmente. Eu acredito em vocês. Elas se prepararam para ir à praça, mas quando chegaram lá, encontraram algo que fez o coração de Lia parar. Havia uma faixa estendida entre duas árvores. Vendedores ambulantes não são bem-vindos aqui. E não era só isso. Havia um grupo de pessoas, as mesmas que haviam confrontado Lia semanas antes, esperando com cartazes e expressões hostis. Mas desta vez eram muito mais numerosas. Sai daqui! Gritou alguém assim que viram Lia se aproximar com o carrinho. Essa praça é para famílias decentes. Lia sentiu Ana se esconder atrás dela, tremendo. Ela queria proteger a irmã, mas não sabia como. O grupo estava crescendo, e ela percebeu que desta vez não era uma manifestação espontânea. Era organizada, planejada. Então, ela viu. Do outro lado da praça, dentro de um carro preto com vidros escuros, uma figura familiar observava a cena. Mesmo não podendo ver o rosto claramente, Lia sabia instintivamente quem era. Ricardo Mendes estava ali, assistindo seu plano se desenrolar. A guerra havia oficialmente começado. O confronto na praça parecia durar uma eternidade. Lia segurava Ana contra si, tentando protegê-la do tumulto que crescia ao redor delas. Os manifestantes gritavam palavras de ordem, alguns mais agressivos que outros, mas todos unidos em sua hostilidade contra a presença do carrinho de sorvete. Vocês não pertencem aqui! Gritava a mesma mulher bem vestida que havia liderado o protesto anterior. Esta praça é para negócios respeitáveis. Nós temos o direito de estar aqui, respondeu Lia, encontrando coragem que não sabia que possuía.
Minha família trabalha nesta praça há 3 gerações. Direitos não se compram com sentimentalismo, rebateu um homem do grupo. Vocês estão atrapalhando o desenvolvimento da região. Foi então que Leonardo apareceu, correndo pela praça como um homem possuído. Seus cabelos estavam despenteados, sua camisa amarrotada, sinais de que havia escalado novamente a janela para escapar da vigilância de seu pai. Parem com isso! Gritou ele, abrindo caminho através da multidão. Deixem ela em paz. Leonardo Mendes, disse a mulher líder, sua voz subitamente respeitosa. Não sabíamos que você estava envolvido nesta situação. Estou mais que envolvido, respondeu Leonardo, posicionando-se protetivamente ao lado de Lia. Esta mulher é a pessoa que amo, e vocês não têm o direito de intimidá-la. Um murmúrio percorreu a multidão. O filho do poderoso Ricardo Mendes, defendendo publicamente uma vendedora ambulante? Isso era mais escândalo do que qualquer um havia esperado. Senhor Mendes, disse o homem que havia falado antes, certamente o senhor entende que há questões maiores em jogo aqui. O desenvolvimento econômico da região, a valorização dos imóveis. Entendo que há pessoas covardes demais para enfrentar meu pai diretamente, então estão atacando uma jovem inocente, respondeu Leonardo, sua voz carregada de desprezo. Vocês acham que não sei quem organizou isso? Do outro lado da praça, o carro preto com vidros escuros permanecia estacionado, uma presença sinistra observando o desenrolar dos eventos. Ana! Sussurrou Lia para a irmã. Quero que você vá para trás do carrinho e fique lá, está bem? Ana assentiu, mas antes de se mover, ela fez algo que surpreendeu a todos. Com sua voz infantil, mas surpreendentemente clara, ela gritou. Minha irmã não está fazendo nada de errado, ela só quer trabalhar. A inocência na voz da criança causou um momento de silêncio na multidão. Alguns dos manifestantes pareceram desconfortáveis pela primeira vez. Vocês estão assustando uma criança, disse Leonardo, aproveitando o momento. Que tipo de pessoas fazem isso? Nós apenas queremos o que é melhor para o bairro, murmurou alguém, mas a convicção havia diminuído. Melhor para quem? Perguntou Leonardo. Para os especuladores imobiliários que querem gentrificar esta área? Para os políticos que recebem propina para aprovar projetos questionáveis? Leonardo, disse Lia suavemente tocando seu braço. Não precisa fazer isso. Sim, preciso, respondeu Leonardo, olhando diretamente em seus olhos. Preciso lutar por você, por nós, por tudo o que representa. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma voz familiar ecoou pela praça. Chega! Todos se viraram para ver Senhora Maria, a dona do restaurante onde Leonardo e Lia haviam jantado, caminhando determinadamente em direção ao grupo. Atrás dela vinham outros comerciantes locais, o dono da livraria, a senhora que vendia flores, o barbeiro da esquina. Vocês deveriam ter vergonha, disse Senhora Maria, apontando para os manifestantes. Lia e sua família são parte desta comunidade há décadas. Elas nunca fizeram mal a ninguém. Nós conhecemos esta menina desde que ela era pequena, acrescentou o dono da livraria. Ela é trabalhadora, honesta, cuida da irmã com amor. Vocês não têm o direito de intimidá-la. Seus clientes são nossos vizinhos, disse a florista. Famílias que vêm aqui há anos. Vocês querem destruir isso por quê? Por dinheiro. Leonardo observou com admiração crescente, enquanto a comunidade local se posicionava em defesa de Lia. Ele percebeu que, diferente de sua própria família, aquelas pessoas valorizavam caráter acima de status social. Vocês não entendem, tentou argumentar a mulher líder, mas sua voz havia perdido muito da força inicial. Há questões econômicas complexas. A única coisa complexa aqui é como vocês dormem à noite, interrompeu Senhora Maria. Atacando uma jovem que trabalha honestamente para sustentar a família. A multidão de manifestantes começou a se dispersar.
claramente desconfortável com a resistência que encontraram. Alguns murmuravam desculpas, outros simplesmente se afastavam em silêncio. Quando a praça finalmente se acalmou, Lia se viu cercada por apoiadores em vez de adversários. Ela sentia lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. "Obrigada", disse ela para a senhora Maria. "Vocês não precisavam fazer isso." "Claro que precisávamos", respondeu a mulher italiana, abraçando Lia. "Família protege família, e você é nossa família." Leonardo observou a cena com uma mistura de admiração e inveja. Aquela era a família verdadeira que ele sempre havia desejado. Pessoas que se importavam genuinamente umas com as outras, que se apoiavam nos momentos difíceis. "Leonardo", disse Lia, aproximando-se dele. "Obrigada por ter vindo, por ter me defendido." "Sempre", respondeu Leonardo, pegando suas mãos. "Sempre vou te defender. Mesmo que isso signifique ir contra a sua família?" perguntou Lia. "Especialmente se isso significar ir contra minha família", respondeu Leonardo firmemente. Foi então que o carro preto se moveu. Ele se aproximou lentamente do grupo e, quando parou, Ricardo Mendes desceu. Ele estava impecavelmente vestido como sempre, mas havia uma tensão em sua postura que Leonardo reconheceu imediatamente. "Papai", disse Leonardo, sua voz controlada, mas desafiadora. "Leonardo", respondeu Ricardo, seus olhos percorrendo o grupo de apoiadores de Lia. "Vejo que você fez sua escolha." "Fiz", confirmou Leonardo, "e não me arrependo." Ricardo olhou para Lia por um longo momento. "Então você é a jovem que virou a cabeça do meu filho." "Sou Lia Santos", respondeu ela, erguendo o queixo desafiantemente. "E não virei a cabeça de ninguém." Leonardo tomou suas próprias decisões. "Decisões que podem destruir o futuro dele", disse Ricardo friamente. "Ou podem finalmente dar a ele a chance de ser feliz", rebateu Lia. Ricardo riu, mas era um riso sem humor. "Felicidade é um luxo que pessoas como nós não podem se dar ao luxo de priorizar." "Pessoas como vocês?" perguntou Senhora Maria, aproximando-se. "Que tipo de pessoas são essas?" "Pessoas com responsabilidades", respondeu Ricardo. "Pessoas que entendem que decisões pessoais têm consequências públicas." "Eu entendo uma coisa", disse Leonardo, dando um passo à frente. "Entendo que você está tentando controlar minha vida porque tem medo de perdê-la." "Não tenho medo de nada", respondeu Ricardo, mas havia uma falha em sua voz. "Tem sim", insistiu Leonardo. "Você tem medo de que, se eu for livre para fazer minhas próprias escolhas, eu escolha uma vida diferente da que você planejou para mim." "A vida que planejei para você garantirá seu futuro", disse Ricardo. "Mas não garantirá minha felicidade", respondeu Leonardo. "E chegou a hora de você entender que são coisas diferentes." Pai e filho se olharam por um longo momento, uma batalha silenciosa de vontades. Finalmente, Ricardo suspirou. "Se você fizer isso, Leonardo, não haverá volta. Você estará escolhendo uma vida de dificuldades quando poderia ter facilidade." "Estou escolhendo uma vida de autenticidade", corrigiu Leonardo. "E se isso significa dificuldades, então que seja." "E sua herança, sua posição na empresa, tudo o que construí para você?" perguntou Ricardo. "Você não construiu isso para mim", respondeu Leonardo. "Construiu para a ideia que tinha de mim, para o filho que queria que eu fosse, não para o filho que sou." Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do filho. Então, surpreendentemente, ele olhou para Lia. "Você realmente ama meu filho?" perguntou ele. "Com todo o meu coração", respondeu Lia sem hesitar. "E você vai cuidar dele? Apoiá-lo? Ser a parceira que ele precisa?" continuou Ricardo. "Vou", prometeu Lia. "Nós vamos cuidar um do outro." Ricardo observou o casal por um longo momento,
Depois olhou para Ana, que estava observando tudo com olhos arregalados. E esta é a sua irmã? Perguntou ele. Sim, respondeu Lia. Ana. Olá, senhor, disse Ana educadamente, apesar de claramente nervosa. Olá, respondeu Ricardo, e para surpresa de todos, ele sorriu ligeiramente. Você cuida bem da sua irmã? Nós cuidamos uma da outra, respondeu Ana, como famílias fazem. Como famílias fazem, repetiu Ricardo. E havia algo pensativo em sua voz. Ele ficou quieto por um longo momento, olhando ao redor da praça, observando os apoiadores de Lia, vendo a forma como a comunidade havia se unido para defendê-la. Sabe, disse ele finalmente, eu comecei meu primeiro restaurante quando tinha a idade de vocês. Minha família também achou que era loucura. Disseram que eu estava jogando minha vida fora. Leonardo olhou para o pai surpreso. Você nunca me contou isso. Há muitas coisas que nunca te contei, admitiu Ricardo. Talvez porque ao longo dos anos eu tenha esquecido o jovem que era, o jovem que estava disposto a arriscar tudo por um sonho. Papai, disse Leonardo suavemente, eu pensei que estava protegendo você, continuou Ricardo. Pensei que se eu planejasse tudo cuidadosamente, você não teria que passar pelas dificuldades que passei. Mas as dificuldades fazem parte da vida, disse Lia. É como aprendemos, como crescemos. Sim, concordou Ricardo, olhando para ela com um respeito novo. Parece que você entende isso melhor do que eu. Então, disse Leonardo esperançoso, você vai aceitar nossa escolha? Ricardo suspirou profundamente. Vou fazer melhor que isso. Vou apoiar sua escolha. Papai. Leonardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês querem abrir uma sorveteria? Perguntou Ricardo para Lia. É meu sonho, admitiu Lia. Mas não esperamos que você... Não esperem, concordou Ricardo. Trabalhem por isso, mas aceitem um conselho quando oferecido. E talvez aceitem um investidor silencioso. Um investidor? Perguntou Leonardo. Alguém que acredita no potencial de vocês, explicou Ricardo. Alguém que gostaria de ver sua família crescer. Família? Repetiu Lia. Bem, disse Ricardo olhando para Leonardo, se meu filho escolheu vocês, então vocês são família. E família se apoia mutuamente. Ana correu para Ricardo e o abraçou impulsivamente. Obrigada por deixar Leonardo ficar conosco, disse ela. Ricardo ficou surpreso por um momento, depois retribuiu o abraço. Obrigado por cuidar do meu filho, respondeu ele. E Lia percebeu que havia lágrimas em seus olhos. Isso significa que vocês vão se casar? Perguntou Ana, olhando entre Leonardo e Lia. Leonardo olhou para Lia, depois se ajoelhou na praça, bem ali na frente de todos. Lia Santos, disse ele, você quer se casar comigo? Leonardo, sussurrou Lia, suas mãos cobrindo a boca em surpresa. Eu não tenho um anel agora, continuou Leonardo, mas tenho algo melhor. Tenho meu coração, minha dedicação, meu amor eterno. Você aceita? Sim, disse Lia, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Sim, aceito! A praça explodiu em aplausos. Senhora Maria começou a chorar, o dono da livraria assobiou, a florista gritou, bravo! Até Ricardo estava aplaudindo, um sorriso genuíno finalmente aparecendo em seu rosto. Leonardo se levantou e beijou Lia, um beijo que selou não apenas seu amor, mas também sua vitória sobre todos os obstáculos que haviam enfrentado. Agora somos todos família, disse Ana, abraçando tanto Leonardo quanto Lia. Sim, concordou Ricardo, juntando-se ao abraço. Agora somos todos família. 6 meses depois, a sorveteria Gelato da vovó abriu suas portas na parte antiga da cidade, exatamente como Lia havia sonhado. Era um lugar acolhedor, com fotos da família nas paredes, música suave e os melhores sorvetes da região.
Leonardo havia aprendido a fazer sorvete profissionalmente e juntos eles criaram novos sabores que se tornaram favoritos dos clientes. Ana estava indo bem na escola, sonhando em ser veterinária, sabendo que agora tinha o apoio de uma família expandida. Ricardo visitava regularmente, deliciando-se em ser chamado de vovô por Ana e descobrindo que havia outras formas de sucesso além do dinheiro. Na noite de inauguração, quando o último cliente saiu e eles fecharam a sorveteria, Lia e Leonardo se sentaram na mesma mesa onde haviam jantado em seu primeiro encontro. "Você se arrepende?" perguntou Lia, observando Leonardo. "De ter deixado o mundo que conhecia?" "Nunca", respondeu Leonardo, pegando sua mão. "Eu troquei uma vida de aparências por uma vida de verdade. Troquei expectativas por felicidade. Troquei solidão por amor. E eu troquei luta solitária por parceria", disse Lia. "Troquei medo por esperança." "Nós trocamos mundos separados por um mundo compartilhado", observou Leonardo. "O melhor de todos os mundos", concordou Lia. Eles se beijaram então, no meio da sorveteria que haviam construído juntos, cercados pelas fotos de família e pelo aroma doce dos sorvetes que representavam muito mais que sobremesas. Representavam tradição, amor, família e sonhos realizados. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo normal, mas dentro da sorveteria, uma nova história havia começado. Uma história de amor que havia vencido preconceitos, superado obstáculos e provado que quando duas pessoas se amam verdadeiramente, elas podem criar seu próprio mundo perfeito. Ana tinha razão desde o início. Às vezes você simplesmente sabe quando encontra sua alma gêmea. E às vezes, com coragem suficiente, você pode construir uma vida inteira ao lado dela. O sabor do amor verdadeiro, descobriram eles, era ainda mais doce que qualquer sorvete que pudessem criar. E ao contrário dos gelatos que derretiam no calor do verão, esse sabor duraria para sempre. Na foto mais nova que agora decorava a parede da sorveteria, Lia e Leonardo sorriam radiantes no dia do casamento, com Ana entre eles segurando o buquê e Ricardo ao lado, orgulhoso de sua nova família. Era a prova visual de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito e que as melhores famílias são aquelas que escolhemos com o coração. A história havia terminado, mas a vida que construíram juntos estava apenas começando. E todos os dias, quando abriam a sorveteria e viam os sorrisos dos clientes, eles lembravam que haviam escolhido bem, haviam escolhido o amor. E assim, terminamos nossa história de amor, coragem e família. Se você se emocionou com a jornada de Lia e Leonardo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual foi sua parte favorita. Histórias como esta continuam vivas quando são compartilhadas com aqueles que amamos. Até a próxima aventura.